Olá, boa noite a todos. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Nesta aula de hoje, nós iremos juntos aprender a criar um formulário, a inserir os campos no formulário, ao criar o banco de dados do formulário para a gente armazenar as informações quando forem inseridas, e nós vamos aprender a formatar os campos de formulário com o plugin Input Formatter. Vamos colocar a data de nascimento no formato brasileiro, o número de telefone, CPF, identidade, o RG, CNPJ e CEP, como a gente já fez na aula anterior, em que a gente aprendeu a configurar o plugin via CEP para localizar os endereços através do número CEP, que é utilizado aqui no Brasil. Ok? Eu já havia criado aqui um grupo com um formulário com os campos, os inputs que nós vamos preencher a gravar, ao fazer o cadastro de clientes. Tá? Esse é um modelo de formulário utilizado no aplicativo que você faça cadastro dos seus clientes. Pode ser de cliente, de fornecedor, de aluno numa escola, de funcionários num sacolão, num comércio que vende água e gás. Ele pode ser utilizado em qualquer segmento que você queira fazer um cadastro e o controle das pessoas que utilizam o teu sistema, sendo funcionário ou sendo cliente ou sendo fornecedor. Então, a gente vai criar aqui agora o banco de dados, a tabela do banco de dados em que vai ser gravada essas informações. Então, nós temos aqui um input que vai ser utilizado como preenchimento do nome, sobrenome, data de nascimento, contato, CPF. Para a gente criar uma tabela para poder gravar esses arquivos no banco de dados da gente, nós viemos aqui na aba Data, Nova tabela. Vamos chamar essa tabela de cliente, clientes. Está criada a tabela clientes. Agora nós vamos criar os campos que vão receber os dados digitados no nosso formulário. Então, ele já vem por padrão com a data de modificação, criação, data de criação, o nome da pessoa que criou, no caso o usuário atual, que sou eu que estou utilizando o sistema que criou a tabela. Vamos criar um campo novo de nome, onde a gente vai inserir o nome, vai ser do tipo texto. Outro campo, sobrenome, também vai ser do tipo texto. Vamos criar um nascimento, que vai receber a nossa data de nascimento, do tipo texto. CPF, também do tipo texto. RG, texto. Vamos criando aqui os campos que a gente vai utilizar. CNPJ, do tipo texto. CEP. Contato, que é o nosso número de telefone. Logradouro, que é a nossa rua, o nome da rua, da avenida que vai entrar no endereço. Número. Complemento do endereço. Bairro. Cidade. Então temos aqui bairro, CEP, cidade, CNPJ, complemento, contato, CPF, logradouro, nascimento, nome, número, RG, sobrenome. Eu acredito que a gente criou de todos os campos que a gente vai receber. Para a gente fazer a formatação dos campos que precisam ficar de forma correta, a gente utiliza o plugin chamado Input Formatter. Tá? Nós selecionamos ele, arrastamos aqui no nosso formulário e a gente vai fazer primeiramente do campo data de nascimento. Então, a data de nascimento, a gente tem o dia com 2 números, barra mês com 2 números, barra ano com 4 números. Então, a gente vai renomear esse input com o nome de nascimento.
Então, a gente, para poder fazer a formatação do input de acordo com os campos que a gente utiliza no padrão brasileiro, eu dividi aqui a configuração em 3 etapas. Pontuação, separadores, que são os delimitadores, tá? A pontuação é o que vem antes, seja ponto, seja barra, seja traço. E as casas, que é o custom format, que são quantos números tem antes de cada pontuação. Como exemplo, nós vamos fazer o de data de nascimento. Então, são 2 números, uma pontuação, que é a barra, no caso, mais 2 números, barra e 4 números. Então, no custom format, vai ser 2, sempre é o vírgula, tá? Para separar a pontuação, a numeração. O formato sempre tem que ter vírgula para separar. Então, você 2 números, barra, 2 números, barra, 4 números. Os delimitadores, eles são formados por barra, vírgula, barra. Como a gente vai utilizar barra para fazer a data de aniversário, eu coloquei numa cor diferente para a gente entender aqui que vai entrar barra, barra, vírgula, barra, que são os delimitadores, barra de novo, barra, vírgula, barra. Quando a gente vai fazer um CPF, por exemplo, são pontos e traço. Então seria ponto, barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra. Para a gente entender como é que funciona, eu coloquei em cores diferentes aqui para que a gente possa visualizar de uma forma didática e simples. Então vamos ver na prática como é que funciona. A gente nomeou o nosso primeiro input formatter com nascimento ID, o ID dele. Ao formato dele nós selecionamos o custom, os delimitadores nós colocamos aqui, vai ser em barra, mais os delimitadores e o formato. O padrão americano é mês, dia e ano. Então a gente vai mudar para dia, mês e ano. Tá? Pronto, esse é o padrão brasileiro. O custom format que a gente colocou 2,2,4. Os delimitadores, vamos lá, barra, barra, vírgula, barra, 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 vírgula, barra. Tá? Aqui embaixo nós vamos colocar no ID Attribute o campo que vai receber. Então, o input que a gente nomeou de nascimento. Então, a gente vem no delimitador aqui, no input formatter, e coloca input, underline, nascimento. Tá? Lembrando que a palavra input é uma palavra norte-americana. Então, não entra no nosso padrão de P e B, sempre se a letra M de Maria antes de P e B. Então tem que ser escrito com N, porque senão não dá certo, tá? E aqui, como a gente colocou o ID dele de nascimento underline ID, no input que vai receber, a gente vem aqui embaixo também no ID attribute. Então vamos lá, nascimento underline ID, tá? Então a configuração está feita. Vamos ver funcionando. Ok? Então, ele já fez a formatação, dia 25/4/2001. Barra, barra. Tem um espaço aqui, a gente vem aqui e corrige. Ó. Tirou o espaço que tem. Vamos colocar de novo. Ó. A data de nascimento, 25/1/2005. Ok? Então, a gente já fez a formatação no padrão brasileiro do input data de nascimento. Vamos fazer o preenchimento dos outros agora. Vamos fazer o de contato, de telefone, número telefônico. Para nós fazermos a formatação do campo contato, é feito da seguinte maneira. Se a gente vier aqui e digitar um número telefônico, a gente vê que está fora dos padrões e não tem limite digitado. Então vamos fazer a formatação dele agora. A gente pega um input formatter, joga para cá. Tá? Vamos renomeá-lo eles como contato
ID, formato custom, tá? A gente não precisa mexer aqui no formato de data. O campo que vai receber ele é o input contato, que vai receber a formatação dele. Então a gente vem aqui, input underline contato. Os delimitadores dele é o seguinte: a gente tem o 21 entre parênteses, que é o DDD, 2019, 80, depende do estado que a gente vai utilizar, não importa, tá? Então o DDD vem entre parênteses, espaço, 5 os primeiros números do telefone, traço e os 4 os últimos. Então a configuração é da seguinte maneira: vírgula, barra, vírgula, barra, que é o delimitador, fecha o parênteses, eu falei vírgula, não é vírgula, é parênteses, tá? Perdão, parênteses, barra, vírgula, barra, fecha parênteses. Nós damos um espaço, barra, vírgula, barra e um traço, tá? No custom format, nós vamos colocar 0, 2, 5, 4. Então, essa é a configuração para o número telefônico, ok? A gente tira a vírgula, o espaço que tem aqui e vamos ver como é que fica agora. Faltou eu colocar aqui no campo contato a identificação do input formatter, tá? No caso, o input formatter contato ID, é o nome que a gente colocou para ele, a gente renomeou ele. Então aqui no input de contato, nós precisamos colocar no atributo ID o número do nosso formatador. Vamos ver como é que ficou agora a formatação. Ok? Esse é o formato de número telefônico que a gente utiliza na maioria dos estados brasileiros. O DDD entre parênteses, um espaço, os 5 primeiros números do telefone, o traço e os 4 últimos. Então, até aqui nós concluímos a formatação do campo data de nascimento e do campo contato telefônico. Retornando com a nossa aula, eu precisei fazer uma pausa e agora, continuando, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, eu já adiantei e criei os input formatter do CPF, identidade, CNPJ e CEP. Então, para o data de nascimento, essa foi a configuração que nós fizemos, os delimitadores com a pontuação e com os separadores do custom format, do contato, do CPF, eu renomeei com CPFD, tá? Os delimitadores é ponto, barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra e traço. E a contagem das casas, o custom format é 3332. O CPF brasileiro, a identidade, o registro, né, a identidade de registro do CPF nosso, são 11 números. 3 vem um ponto, mais 3 vem um ponto, mais 3 vem o traço e fica dessa seguinte maneira aqui. Esse é o formato do CPF. A data de nascimento já está formatado, o contato. Tá? A gente já tem a formatação desses 3 campos. O de identidade, eu renomeei como RG, RGID, tá? Sempre seleciona Custom Format. Os delimitadores dele, ponto, barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra, traço. Por quê? Na formatação dos campos, são 2 dígitos, vírgula 3, vírgula 3, vírgula 1. E aí fica dessa seguinte forma aqui, ó. Do padrão brasileiro, tá? O CNPJ, renomeei como CNPJ-ID, os delimitadores ponto, barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra,
barra, barra, vírgula, barra, traço. Por que entrou barra, vírgula, barra, traço? Porque no CNPJ nós temos 2 números, depois uma pontuação, mais 3 números, outra pontuação, mais 3 números, uma barra, 1000 ao contrário, que é o 0001, traço os 2 últimos dígitos, ficando desta maneira aqui. Isso é um número, tudo aqui são números fictícios, tá? Mas o formato é esse. Então esse é o formato de preenchimento do CNPJ já com a formatação. E o CEP, nós tínhamos aprendido na aula anterior, em que a gente aprende a instalar e configurar o plugin via CEP, é apenas um traço, o delimitador dele. Tá? Apenas um traço separador e o formato das casas 5,3, que são 5 números traço vírgula 3, ficando dessa maneira. Então, todos os campos que nós tínhamos que fazer a formatação para aparecer o preenchimento de forma correta, sem precisar colocar vírgula, parêntese, ponto, traço, barra, apenas digitando o número e já ficando no formato correto, nós fizemos desse formulário, que era a data de nascimento, o número de contato, o número de CPF, o número da identidade, o RG, o número do CNPJ, quando nós estivermos cadastrando um fornecedor, ou uma empresa que é cliente nosso também, como a gente geralmente preenche o campo de CNPJ também para identificação, e o CEP. Vamos agora configurar o plugin via CEP e, feito isso, nós vamos configurar os botões gravar e limpar, em que nós vamos inserir no banco de dados, na tabela que nós criamos no começo da aula, vamos fazer a gravação dos dados digitados, ele vai gravar, vai mandar uma mensagem de que foi gravado com sucesso, vai limpar os campos. E depois nós vamos ver lá no banco de dados, na tabela, as informações que nós gravamos. Dando continuidade com o preenchimento do formulário da nossa aula, eu vou fazer a configuração do plugin via CEP, tá? Para a gente buscar o endereço pelo CEP. Como a gente já aprendeu isso na aula anterior, eu vou criar aqui rapidinho para a gente continuar. E logo em sequência nós vamos fazer a gravação no banco de dados. Vamos pegar um CEP aqui do endereço da Avenida da Nossa Senhora de Copacabana, lá em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. 22070011. Então ele já deu o endereço, a gente coloca o número fictício aqui e um complemento. A gente está praticamente com todos os campos necessários formatados de forma correta. Nós vamos inserir agora as funções de gravar, a criação do banco de dados e a função limpar. A função limpar vai fazer o quê? Vai resetar todos os campos após a gente preencher, tá? Se a gente precisar editar alguma coisa. Então, o nosso formulário está dentro do grupo Clientes Cadastro, que eu renomeei o grupo para esse nome. Está no Parental Groups Clientes, que estão todos os inputs estão relacionados a esse grupo que está criado, todos eles estão dentro dele. Então, o que acontece? Limpar. A gente clica em Edit Workflow, nós selecionamos a função do botão limpar. Qual é a ação que ele vai fazer? É um Element Actions. No grupo em questão, ele vai resetar os inputs do campo. Então, reset é grupo
input. Qual é o grupo? Grupo formulário de cadastro. Tá? Você viu que ele estava com a questão aqui, quando a gente selecionou qual é o campo que ele vai limpar o grupo, ele tirou a questão. Então fica da seguinte maneira. Só para a gente visualizar, tá? Clicando aqui, ele reseta os campos para a gente preencher de novo. Tá? Então está configurada a função limpar. Vamos configurar a função de gravar os dados que a gente inseriu. A gente volta no design, seleciona o botão de gravar, abre o workflow. O que a gente vai fazer quando gravar um novo cadastro? Tá? Nós vamos o quê? Data thing. Nós vamos criar uma nova coisa. O que é isso? Um cadastro no banco de dados. Então nós vamos criar um cadastro de cliente. Vamos adicionar todos os campos do formulário. Então a gente abre aqui. No bairro, a gente vai inserir o input bairro com o seu valor. Tá? Eu vou fazendo aqui também. Após ele criar a gravação no banco de dados, nós também vamos deixar configurado para ele resetar os inputs. Tá? E nós vamos fazer com que ele mostre uma mensagem de que o cadastro, os dados foram gravados com sucesso. Nós viemos em design, vamos inserir um alerta. Vamos criar aqui um alerta. A cor da letra vamos colocar branca, tá? A cor de fundo vamos colocar uma cor verde aqui. Vamos aumentar um pouco a fonte. Então ele vai aparecer esse alerta quando a gente inserir o cadastro. A gente vem no workflow. Após ele resetar os inputs, ele Element Actions, ele vai mostrar o alerta para a gente. Alerta cadastro efetuado. Vamos colocar o tempo de 4.000 milissegundos, que são 4 segundos. Vamos ver pronto como é que fica. A gente atualiza a página. Ele já marcou no primeiro campo. Tá? Vamos fazer o preenchimento. Eu vou utilizar números fictícios aqui, tá? Continuando, vamos preencher os campos e gravar os dados.
Após o preenchimento, nós clicamos em gravar. Ele gravou os dados, apareceu o alerta de que foi gravado com sucesso e limpou os dados aqui. Vamos dar uma olhada no banco de dados, os dados que foram inseridos. Nós viemos em data. Aqui, ó, já estão os dados que eu gravei agora no teste que eu estou fazendo. Tá? Então a gente tem esses campos aqui, que a gente inseriu agora, Avenida Catarinense, Avenida Nacional de Copacabana, Campo Grande, os números que nós estamos colocando. Tem os campos adicionais que nós selecionamos aqui, que não está aparecendo lá, nós colocamos para aparecer. Tá? Acho que só o sobrenome não está aparecendo. Aí aparece. Vamos criar mais um, para a gente ver. Tá? Apaguei os que tinham. Vamos fazer de novo aqui, rapidinho. Dados gravados. Já está aparecendo aqui. Tá? Em data, na tabela de clientes. Nós vamos em app data, aparece o cadastro que a gente acabou de fazer, os campos que pertencem a esse cadastro. Os que tem que aparecer estão tudo ali já. Ok, pessoal? Então a gente termina essa aula por aqui. Muito obrigado por todos os inscritos no canal até o momento. Obrigado pelo like. Tá? Se gostou da aula, compartilha, deixa o like, divulga o canal para as pessoas aprenderem também e juntos a gente vai crescer. Tá? Muito obrigado, um grande abraço.